Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, a aula dessa semana vai ser um pouco diferente. A gente está chegando próximo aí do dia 7 de setembro, né? Acontecerá na próxima segunda-feira. E aí, o que é que acontece? A gente já trabalhou várias vezes em sala de aula. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder estar presente nessa data tão especial para a gente comemorar junto. Mas uma coisa se faz necessária. A gente não pode passar por despercebido e dizer que não sabe da história do Brasil, não é? Então vejam só. A gente já viu em vários momentos da geografia que o Brasil ele foi colonizado por portugueses. Primeiro, chega aí através das grandes navegações os primeiros portugueses, que dão de cara com os índios, os povos originários das Américas, né? Acontece disputas, vem um movimento de extração de minerais, de vegetais e vários outros produtos que as nossas terras têm a oferecer. E aí, depois de tudo isso, ainda não sendo suficiente para deixar o Brasil lá quietinho com seus povos originários, o que é que acontece? Vem aí o processo de colonização. Quando o processo de colonização ele toma início, a história do Brasil ele começa a ganhar outro contexto. Começa aí as dependências de governo, né? O Brasil por si só ele não vai à frente, né? Nesse momento, ele precisa do quê? Do governo de Portugal para assumir a frente, puxar rédeas e levar um desenvolvimento maior, né? Tanto é que vários historiadores dizem que o processo de colonização no Brasil não foi uma coisa do acaso, mas sim foi um movimento planejado, que tinha, sim, um projeto idealizado no qual o Brasil seria colonizado e que, em detrimento disso, que era que Portugal lucrava, já que Portugal até então era os donos do Brasil. Ganhavam fins econômicos. Vários e vários projetos foram abraçados em cima desse processo de colonização. Tanto é que os primeiros governantes, se a gente pudesse chamar assim de governante, que veio a ocupar as terras brasileiras para ajudar a administrar ali toda essa história de colonização, são quem? Portugueses e que de confiança da coroa de Portugal. Até aí, beleza, isso a gente já viu várias vezes. Chegam aí os colonos, começa o processo administrativo, a iniciar-se pela distribuição de terras. Então, vamos distribuir essas terras, mas quem vai conseguir ocupar essas terras? Vamos colocar protegidos, porque afinal de contas eu não posso dar minhas terras a qualquer pessoa. Preciso dar elas a pessoas de confiança. Só que, para Portugal, não necessariamente precisava ser alguém de confiança da coroa. Precisava ser alguém que, claro, confiança é tudo em todos os tempos. Então, precisaria ser alguém da minha confiança, mas que ao mesmo tempo tivesse dinheiro, pode-se dizer assim, para investir nessas terras. E é o que é que acontece? Essa distribuição de terras, eles acabam fazendo aí o seu jogo de cintura e distribuindo essas terras apenas para aqueles que fossem de confiança e que tivessem recursos financeiros para investir nela. Até aí, outro padrão. Quando essas terras elas são divididas, vêm os investimentos que são feitos nelas. Que aí tem o sistema de monocultura, tem o sistema de agropecuária. Agropecuária não, de pecuária. Que a agropecuária é um título que vem mais para frente na nossa história. Então, a gente começa com o sistema de agricultura, né? Claro que é interessante lembrar que o processo colonial começa em 1500, né? Ainda no século XV, dentro aí de um patamar mais idealizado para essa distribuição de terra. Quando o sistema industrial começa a ferver na Europa, é que se começa a intensificar o processo de agricultura aqui no Brasil. Então, é quando começam os plantios de cana-de-açúcar, que, consequentemente, dá uma tonificação maior aí no processo escravista, tanto de
povos africanos, como também de índios, povos originários. E aí, todo esse processo, né, industrial, beleza, estamos investindo. Quando começa esse processo de investimento em monocultura e de pecuária, a parte litorânea do Brasil, ela tem o seu avanço e esse avanço começa a se aprofundar aí para as partes interioranas do Brasil. Então, a gente vai ter aqui na região Nordeste, uma representação em Pernambuco da coroa portuguesa e na Bahia também. E entre outros lugares, como por exemplo Minas Gerais, que começa a extração do ouro. E tudo isso dá o início ao quê? As vilas. Quando essas vilas começam a ser construídas, o patamar econômico do Brasil ele já está fluindo comercialmente sobre outros continentes. Até aí tudo beleza, gente. É a história do Brasil que a gente já conhece. Só que, quando a gente vem para a independência do Brasil, tem um X da questão que poucos de nós estudamos aí, ou até mesmo chegamos a citar, que é quando em 1800, na década de 1800, e 20, mais ou menos em 22, não, mais ou menos isso, 1822, Portugal manda o seu correspondente aí para o Brasil. E aí, o que é que acontece? Conflitos políticos já existem, não só no Brasil, que até então era colônia, mas o seu país de correspondência, né, lá em Portugal, está tendo ameaças, tanto da França como de outros países ao redor. E aí, o que é que o rei faz? Foge para o Brasil, juntamente com sua realeza. E aí, quando ele vem fugindo para cá, claro que o sistema organizacional ele muda. E aí, em detrimento, né, ele sai praticamente fugitivo, é como se fosse ele fugiu de uma guerra. E isso coloca o Brasil em outro patamar, né? E aí, todo o enredo que se coloca o Brasil, né, entre mudanças por abrigar o próprio reinado de Portugal, o Brasil ele deixa de ser colônia e ele começa a crescer num status civil. Esse status civil é por quê? Se é o reinado de Portugal vem morar no Brasil, o Brasil precisa ter uma qualificação, pelo menos em patamares de moradias, né? O sistema organizacional populacional começa a tomar outras configurações, os investimentos financeiros também começam a ter um avanço maior, e aí todo esse jogo de cintura para organizar o espaço para receber os grandes poderosos da elite nesse período é o que faz o Brasil começar numa estruturação maior. Estruturação maior, essa começando, vem aí as transformações que acontecem ao redor do próprio Brasil, do cenário brasileiro. E aí, o que seriam essas mudanças? Como citado antes, o reinado de Portugal vem para o Brasil fugido, né, de um ataque. E aí, esse ataque sendo sanado, né, não totalmente, mas parcialmente, e volta, boa parte da representação do reinado volta para Portugal, o sistema organizacional do Brasil não vai querer voltar a ser uma simples colônia. Ela quer continuar a crescer num patamar político. E aí é daí que começa um outro movimento, né? E aí jogos políticos são colocados em práticas, porque a coroa de Portugal, não satisfeita com o avanço que o Brasil está tendo e a negação de se voltar a ser o que era, vai começar a bloquear tudo aquilo que pudesse favorecer o Brasil de crescer. Porém, quem ficou como correspondente do nosso território, pode-se dizer assim, não arregou, né? Acabou que levando a sua luta para frente. E aí começam
as cobranças do reinado de Portugal através de cartas, de ofícios, que não são simples cartas, são ofícios que impõem certas regras no nosso território, mas que o seu correspondente não aceita. Ameaças e ameaças, o que acontece? O representante até então do Brasil volta para Portugal, mas para não dizer que entregou o jogo e que o Brasil vai regressar em tudo aquilo que ele já conseguiu, ele vai e deixa seu filho, Pedro. E aí é onde a gente tira Dom Pedro I. Ele deixa seu filho Pedro, né? E aí, Pedro, num sistema organizacional, tentando aí trazer a independência brasileira, porque o que é que acontece, gente? Tudo o que acontecesse em solo do Brasil tinha que dar uma justificativa para Portugal, ou obedecer os domínios de Portugal. E aí, uma das primeiras façanhas de independência é justamente a abertura dos portos. Por quê? As mercadorias brasileiras só eram vendidas até então para Portugal. E isso a preço de banana, como a gente costuma dizer popularmente. E aí, com a abertura dos portos, o que isso significava? Que o Brasil poderia vender suas mercadorias para qualquer outro país, né, de qualquer outro continente, e com um valor de mercado bem mais elevado. Então, aí está um primeiro ato revolucionário, entre aspas, revolucionário, que foi a abertura desses portos. Segundo, né, depois disso, o reinado de Portugal começou a chinelar aí em cartas, vamos embora, o que é isso? Estão querendo ter um poder que nem devem, né? Porque até então, para o Brasil teria que ser correspondente de Portugal até os dias atuais, se dependesse do sistema político dito aí do reinado, trazido até então. Posterior a isso, né, iniciado aí as pressões em cima do Brasil, muitos outros conflitos começaram a surgir. Mas a independência brasileira, ela começa a ser passada quando o quê? Quando vem uma carta, né, um ofício aí para Pedro, intimando ele para voltar, abandonar as terras brasileiras e voltar para seu lugar de origem. E aí, né, Pedro vai e diz, não vou, eu fico. Tanto é que tem um dia proclamado o dia do fico, em memória a esse momento que Pedro diz que não vai voltar para Portugal, porque sabe que se voltar para Portugal, o Brasil vai regredir, e não era isso que eles queriam até então. E aí ele decide ficar aqui no Brasil, contrariando as regras portuguesas, para tornar aí o Brasil, levar as linhas de fato a uma independência. Continuando no contexto histórico, Dom Pedro, né, vem aí fazendo suas viagens interioranas rumo a São Paulo. E chegando em São Paulo, Leopoldina, sua esposa, fica tomando conta da casa. E chega, durante esse meio termo de viagem, chega um ofício dizendo aí, né, meias palavras, dizendo que ele estava vetado, estava proibido simplesmente de dar continuidade ao que ele vinha fazendo no Brasil. E aí ela, né, encaminha as cartas ao mensageiro juntamente com uma carta escrita por ela, né, dando apoio ao marido de dar continuidade ao movimento de independência do Brasil. Pega, junta o bolo de carta e manda um mensageiro ir procurar Pedro. Diz a rota, diz, olha, vá em busca dele. E aí o grito da independência, o tal grito da independência, que não se sabe se de fato existiu, acontece justamente às margens do rio Ipiranga. E é nesse contexto que muitos fatos históricos são contados sobre o dia da independência, que ao receber as cartas, ao ler todos aqueles decretos que vinham de Portugal e a carta de apoio de Leopoldina, Pedro finalmente diz a sua fala, ou é independência ou é morte. E aí um termo que é importante ser explicado. Mas por que independência ou morte?
Historicamente, a independência seria o quê? A autonomia brasileira. O Brasil deixava de pertencer à coroa portuguesa e teria a sua independência de terra, né? Começaria aí uma nova gestão. É como se o Brasil tivesse seu correspondente político. E por que a questão da morte? Né? Independência a gente já entendeu que é a separação de um continente de uma coroa, de um território de uma coroa, né? A independência. Quando gritado morte, é porque, segundo alguns historiadores, se Pedro e sua família voltassem para Portugal, né, para a coroa, o que iria acontecer? Além do Brasil regredir historicamente, né, todos os avanços que o Brasil conseguiu ter até então, ele ia perder e voltar a seu papel de colônia, assim como também aqueles que foram responsáveis por levar o Brasil a certo patamar, também iam ser castigados. Por quê? Porque colocaram aí, como é que eu posso dizer? Eles foram de contra as ordens que eles estavam recebendo, ou seja, eles foram de contra a hierarquia suprema, que até então era o reinado de Portugal. Fazendo isso, claro, vem aí os problemas também ainda. Não se encerram por aí. Dar-se continuidade a eles. Essa continuidade se estende aí mais algum longo de anos, né? Mas que por fim o Brasil ganha aí uma independência firmada em instância quando lançou um decreto. Então, tipo, muitos historiadores defendem que a independência brasileira não necessariamente foi no dia 7, mas que ela começa a ter início aí já desde que a família real vem para o Brasil. Isso já é um grito de independência para alguns historiadores. Para outros, vem com essa fala aí de Pedro, quando ele diz eu fico, e ele opta por ficar no nosso território para dar continuidade ao grito de liberdade. Há também aqueles historiadores que defendem essa teoria, que é o que a gente mais ouve falar do grito da independência, de independência ou morte. E há também outro grupo, não só de historiadores, mas também de muitos cientistas que defendem que o Brasil só se tornou realmente independente quando lançou a sua primeira lei perante a Constituição, que é a primeira lei da Constituição brasileira. E isso é o que firma o papel de independência, né? A primeira Constituição brasileira, a primeira lei, é o que dá o direito de posse de independência ao Brasil em relação a Portugal. Então, veja, em todo esse enredo de todas as histórias que aconteceram no Brasil, desde o período colonial até a sua independência, vários e vários enredos históricos e políticos e culturais foram traçados. Tem aí de boas que isso é uma coisa que a gente já está acostumado a discutir em sala de aula. Mas o que é primordial é a gente entender o porquê, a importância dessa intitulação, dessa independência que o Brasil ganha posse, tá certo? E aí, é baseado nesse dia, nessa data e nesse entendimento que a gente vai para as atividades, tá bom? E aí, vamos para as nossas atividades. Então, 7º ano. A gente já estudou várias e várias coisas aí ao decorrer dos nossos conteúdos. Inclusive que a história brasileira ela tem aí vários significados e várias importâncias, vários povos, inclusive a gente estuda em vários conteúdos a diversidade dos povos brasileiros. Então, para a atividade dessa semana, né, focando aí no nosso 7 de setembro, o que é que eu vou trazer para vocês? O hino da independência brasileira. E aí ele vai ser seguido de uma sequência de questões, mas a primordial é o quê? Vocês saberem interpretar as estrofes e me dizerem se a história que conta aí toda a independência brasileira, ela vem realmente representando essa independência e toda essa diversidade de povos e de cultura que o Brasil tem
no decorrer de suas histórias, certo? Dúvidas, claro, sempre. Só chamar no privado, tá bom? E aí vocês, o questionário, juntamente com o hino, vai em Word. Vocês podem baixar o Word, que eu vou mandar no grupo para vocês, responder diretamente no Word, ou então responde no caderno e me envia as respostas por e-mail, tá certo?